Tá nervoso? Tá nervosa? Então vem comigo. Eu vou te falar que eu tô um pouco nervoso. Família vascaína, e pode chegar um ou outro vascaíno e comentar o seguinte: a que ponto o Vasco chegou, hein, Thiago? Irmão, está com medo do todo-poderoso Nova Iguaçu de Madrid, Nova Iguaçu City? E não é o caso. Nesse ponto, eu vou até defender aqui o Vasco nesse sentido. Claro que a forma que o Vasco está performando, a gente fica preocupado, mas é uma competição que vira e mexe acontece isso, né? Por exemplo, esse ano o Grêmio passou nos pênaltis na primeira fase, o Internacional já foi eliminado pelo Globo, o todo-poderoso Palmeiras, né, do Abel Ferreira, teve um ano desse aí que o CRB eliminou. Então, assim, é um jogo, então tudo pode acontecer, né? Mas no momento que a gente se encontra, o Vasco não pode se dar ao luxo de ser eliminado para o Nova Iguaçu. Tem que passar e passar bem, família vascaína, porque eu sei, é até difícil falar isso, né? Mas o confronto de sábado contra o Flamengo, a gente já espera uma eliminação. Me dói falar isso, mas só um milagre. Isso é realidade, isso é verdade. Só um milagre faz o Vasco passar no sábado. Mas hoje, uma eliminação, você começa já o início de temporada daquele jeito. Então a gente não precisa disso. Família vascaína dessa pressão, questionar o trabalho do Carille, muita gente vai pedir a demissão do treinador e os reforços estão chegando, né? Então precisam de um tempo ali, de um clima melhor. Então o Vasco tem que fazer de tudo para passar de hoje do Nova Iguaçu, que não é uma baba como a gente enfrentou na primeira fase, União Rondonópolis. Então chega aí, família vascaína, que a gente vai falar muito aqui sobre essa partida. Eu quero trazer aqui alguns comentários do Alex, do Fernando Praz, que estavam no programa de ontem, do Troca de Passes, programa à noite, né? E também aqui o Breiler e o Zin estavam comentando também sobre essa partida lá na ESPN, pra gente debater aqui o provável Vasco que vai encarar o Nova Iguaçu. O GE, né, tá noticiando aí, tá informando que o Lloyd pode ser o titular. Agora há pouco, o Lucas Pedrosa informou que o Nuno tem grandes chances de começar jogando. Então chega aí que tem muita coisa pra gente resenhar nesse vídeo, visando aí esse confronto pela segunda fase da Copa do Brasil. Mas antes, aquela moral aqui para o Thiagão. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha, e eu queria destacar aqui essa postagem do Matheus Gilbert falando sobre o Adson e também o Estrela. Tá na tela, ó. Em vídeo postado pela Vasco TV, Estrela já aparece fazendo algumas atividades com o grupo, e o Adson vem fazendo algumas atividades em separado no campo. Tudo indica que ambos os jogadores estejam à disposição do técnico Fábio Carille a partir do início do Campeonato Brasileiro, né? Principalmente aqui, a volta, né, o retorno do Adson é muito importante, né? Eu sei que vai demorar para condicionar, para entrar no ritmo, entrosamento e tudo mais, e a mesma forma, mesma coisa, né, o Estrela. No início do ano, eu tava comentando o seguinte com vocês, o Estrela, né, a gente entende que pode levar o tempo ali necessário, porque a gente tem Payet e Felipe Coutinho, e os dois não estão entregando, não estão performando, mesmo que o Felipe Coutinho eu defenda aqui o tempo todo, e a galera fica pé da vida comigo, né, alguns, porque acham que o Felipe Coutinho ainda vai entregar com a camisa do Vasco, família vascaína. Só que eu vi aqui alguns comentários bem interessantes, né, nesse sentido, porque eu acho que um ponto que a gente pode entrar em consenso é que o Vasco tem uma dificuldade física e por isso, né, era necessária a contratação dos pontos que chegaram aí. Mas muita gente estava comentando aqui o seguinte: por que o Vasco tem que jogar com Felipe Coutinho ou com Payet? Saca os dois. A galera já tá comentando isso, pela chegada dos reforços, né? Porque o Garré disse que pode jogar como meio armador, ele iniciou assim, né, sua trajetória no profissional, tanto que acho que esqueci o nome do jornalista que comenta isso num programa que eu tava acompanhando, né? Ele fala que o Garré na seleção sub-17 da Argentina no Mundial ou no Sul-Americano jogando de 10. E ele falou que pode quebrar esse galho, pode jogar ali pelo meio. E aí você bota Garré, você tem o Adson aqui, ó, aí o Nuno, Lloyd, Verratti, né? Você ganha mais mobilidade. Tem muita gente já defendendo essa questão aí, já que Felipe Coutinho e Payet não tá entregando. Eu uso o exemplo também do Estrela, que é jovem, mas tem mais mobilidade, né? Tem mais condição física, tanto em comparação com o Payet e também com o Felipe Coutinho. Não tem a qualidade dos dois, mas é uma questão, né, família vascaína? Porque a gente sempre tá pontuando aqui, pelo menos eu entendo dessa forma, que time que tem dificuldade técnica
tem que correr, né? Pode ser uma possibilidade para o futuro, eu acho muito difícil, mas eu continuo acreditando aí que o Felipe Coutinho, com esses jogadores que estão chegando, aí a gente vai ver hoje, né, quem vai começar atuando, se é o Nuno, se é o Lloyd, eu entendo que esses atletas com esse perfil de velocidade, com essa característica de velocidade, vão ajudar aqui a performance do Felipe Coutinho, mas boas notícias aí em relação ao Adson e também ao Estrela. Falando já sobre a partida, tá na tela para vocês, ó. Souza não está relacionado pelo Vasco para o duelo diante do Nova Iguaçu e também Lucas Zucarello não enfrenta o Nova Iguaçu. Lucas Zucarello, né, que estava sempre presente, até começando jogando, e agora tá ficando de fora, né? Eu acho errado, cara. Sinceramente, eu quero ver depois, né, a lista de relacionados completa. Porque se eu ver o Jean Davi, eu não entendo mais nada, tá? Aí fica difícil. Leva o moleque, cara. Deixa o Jean Davi em casa, sabe? Leva o moleque pra sentir ali, tá? Entre os relacionados com os caras, porque assim, não faz sentido. E aí eu te falo, pra colocar o Jean Davi ou o Zucarello, eu prefiro muito mais o Zucarello. E o Souza é aquilo que a gente comentava aqui, né, há um tempo atrás. É um jogador que é ruim? Pô, ele não é ruim. Ele tem qualidade, ele tem recurso. Mas para jogar de volante, não dá mais, né? A forma física não ajuda. E zagueiro, né, eu acho que ele tá bem atrás aí nessa disputa, então, né, entendo aqui o Souza não ser relacionado. E é outro jogador também que, né, o Vasco pode pensar aí, talvez, né, e linha na pipa, né, família vascaína. E aí, eu queria falar agora do nosso artilheiro Pablo Verratti, porque eu acho que a CBF tem até que mudar, né, o nome dessa competição. Copa do Brasil, não, Copa do Verratti. Essa é a realidade, tá na tela pra vocês, ó. Verratti é a esperança de gols do Vasco contra o Nova Iguaçu nesta quarta. O motivo tá na tela pra vocês, porque o Verratti, né, fez gol em todas as fases da Copa do Brasil. No ano passado, tá aí o Marcílio Dias, Água Santa, Fortaleza, Goianiense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e novamente na primeira fase, marcando esse ano contra o União Rondonópolis. Então, assim, a certeza que a gente tem hoje vai ter gol do Verratti, família vascaína. E é outro jogador também que a gente debate muito aqui e entendo que esses atletas, Lloyd, Nuno, Garré, o Vasco jogando com pontas, né, pelos vídeos que a gente assistiu desses atletas, todos eles conseguem, o Lloyd mais chegar no fundo e aí cruzar, mas o Nuno com a perna trocada também faz bons cruzamentos, pelo menos nos vídeos, e o Garré também tem essa opção, né, joga aqui pelo lado direito, mas corta aqui pra canhota e faz ali bons cruzamentos, e claro, nosso artilheiro, né, nesse fundamento é o melhor do mundo, vai aproveitar nesse sentido, família vascaína. Mas é aquilo que a gente debateu no jogo contra o Flamengo, né? O Verratti tem que terminar todas as partidas? Eu acho que não, né? Nesse jogo contra o Flamengo, realmente a bola não estava chegando, o Vasco não conseguindo chegar no fundo, então é interessante você ter um jogador de mais movimentação jogando por ali, que tenha mais recursos, que é o caso do Ryan. Hoje, eu já acho que, né, o Verratti vai ser mais acionado, imagino eu, porque o Vasco tem que mandar no jogo. O Vasco tem que ter posse de bola, então tem que fazer essa bola chegar no nosso artilheiro, família vascaína. E antes da gente comentar aqui sobre a provável escalação e pontuar alguns detalhes aqui importantes sobre essa partida, eu queria trazer, né, o Zinho, o Breiler, Alex e Fernando Braz falando sobre esse confronto. Tá na tela. São as possibilidades aí do Fábio Carille para tentar encontrar o Vasco ideal, pensando num Vasco que ataque um pouco mais, né? Acho que ele vai tentar incomodar o Nova Iguaçu. Esse time mostrou-se bem com esses três volantes. E a Copa do Brasil, né? Não tem mais a vantagem de jogar por empate no jogo, então tem que vencer o jogo. Se não vencer, vai para os pênaltis, né? Então acho que o Carille vai, não é arriscar, mas vai ter uma outra estratégia em relação ao que fez contra o Flamengo. Eu também acho, estou contigo. Sabe que eu estava conversando com o vascaíno, porteiro do meu prédio, fanático. E eu estava pontuando como eu achei que o Vasco fez um bom primeiro tempo. Eu acho que esse Vasco tem que competir. É um time que ele é feito, tem as suas fragilidades para jogar com bola no pé, para manter posse de bola. Mas então que compita, que esteja bem armado taticamente. Eu achei que nessa partida foi uma das mais equilibradas do Vasco sob o comando do Fábio Carille. Diante do que ele tinha como opção. Para neutralizar os dois caras de beirada tinha acabado de chegar. Como é que ele vai pôr logo de cara? Ele não tinha dois volantes, dois desses meias, vamos dizer, importantes. Então ele construiu algo que ele conseguiu, sim, no primeiro tempo, conter o Flamengo e teve chance de sair na frente do placar. Mas meu amigo vascaíno estava achando que esse Vasco ataca pouco, que está com pouca força ofensiva. Ela caracteriza os jogadores. Agora que ele ganhando um pouco mais, pode ser que melhore, né? A entrada do Ryan acho que é uma boa opção por ali também, né? Boa opção. O Coutinho está melhorando seus movimentos, né? Fisicamente você vê ele mais leve, né? Vai pegando mais confiança nisso. E o talento que tem. O Pedrinho está tentando trocar o pneu com o carro andando, né, na verdade. Porque essa situação toda do Vasco é muito complicada. Aí veio o Garré, veio o Lloyd, veio o outro menino de Portugal, o Raia estava na seleção, voltou. Então, aos pouquinhos, né, dentro da dificuldade ainda, o Carille vai recebendo jogadores e agora ele vai ter que arrumar o time, tentar achar soluções nos jogos mesmo, porque treino mesmo, né? Jogar o final de semana, joga quarta, joga o final de semana, depois vem e começa o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Carille tem essa dificuldade de tentar
encorpar e adaptar esses caras aí com o calendário em andamento. O jogo mais importante, até por esse contexto de já ter perdido, é contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Mais uma vez o Nilton Santos. Porque é doloroso para o torcedor do Vasco se resignar com esse patamar, com a diferença que o Flamengo tem hoje à frente do Vasco, mas o torcedor vai compreender uma eliminação, até pelo que já foi o resultado do primeiro jogo, mas uma eliminação na Copa do Brasil para o Nova Iguaçu, que eliminou o Vasco do Carioca no ano passado, e aí sim, esse time, o Vasco, tem a obrigação de competir, de ganhar, de vencer, até pela sua grandeza, aí fica muito pesado. Aí a temporada já entra com cobrança, já vai chegar no Campeonato Brasileiro com muito questionamento sobre o trabalho do Carille. Então esse é o jogo que ganhou um contorno maior. É claro que tem a rivalidade, é claro que tem a dignidade em jogo, mas para o Vasco, o jogo mais relevante para a temporada é contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Em outros tempos, a gente jamais falaria isso. A gente falou, o clássico é prioridade, é Vasco e Flamengo, é clássico dos milhões, mas hoje o Vasco não está em condição de negociar com essa rivalidade. O Vasco não está em condições de competir de igual para igual, tem de encarar a realidade, sendo realista, o Nova Iguaçu é o objetivo mais factível. Não, eu acho que assim, Breyer, você ficar de fora da decisão do Campeonato Carioca perdendo para o Flamengo, que é o favorito, não é vexame. Agora, você sair da Copa do Brasil para o Nova Iguaçu, no Nilton Santos, o jogo é lá porque é mando de campo do Nova Iguaçu. Então, não vai ser em São Januário, é mando de campo do Nova Iguaçu. Então, o Nova Iguaçu levou o jogo para o Nilton Santos. Aí seria um vexame. Por mais que a estrutura do Nova Iguaçu é boa, que o Nova Iguaçu ano passado eliminou o Vasco, mas o Vasco é o favorito, o Vasco é o time que a pressão é maior, a responsabilidade maior é em cima do Vasco nesse confronto. Tá aí, o Zinho trazendo essa pressão, ou secando, não sei, mas é uma realidade, é uma verdade, né? O Vasco saindo hoje pro Nova Iguaçu é um vexame. Em relação ali, tudo que o Alex estava falando e também o Fernando Praz, é isso, família, eu concordo e por isso que eu defendo aqui ainda o Fábio Carille. Eu não concordo com alguns torcedores, que vem aqui falando, tem que mandar embora, que ele não sabe nada, que ele não presta, o Vasco não joga nada, e eu concordo até nisso, porque não dá pra gente falar que o Vasco tá bem, tá performando bem, não dá, então eu concordo com as críticas, mas ao ponto de mandar embora, eu acho que não é o caso, porque seria muito injusto, tá? O Carille, ele se encontrou no momento no Vasco sem as peças necessárias para você praticar o futebol de hoje em dia, cara. Isso é a realidade. Então eu entendo que qualquer outro treinador vai ter as mesmas dificuldades que o Carille está tendo à frente do Vasco. Então eu acho que a partir de agora, esses jogadores, condicionando, adaptação, esse maçarico que tá ligado aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? E o Lloyd jogando na Turquia, o Nuno em Portugal, o Garré na Rússia, então vai levar um tempo. Eu estava vendo até o Grafite falar, não sei se é uma informação de bastidores ali, ou isso foi divulgado por algum canal jornalista que cobre o Vasco, mas me parece que o Lloyd, ou o Nuno, sei lá, sentiu o calor na partida de sábado, passou mal. Então, para você ver que tem uma diferença. Então, tem que esperar a adaptação e aí sim a gente passar a cobrar o Fábio Carille. E nessa partida de hoje, família vascaína, eu vou concordar ali com o Fernando Praz, cara. Eu acho que o Vasco tem que ser ofensivo. Não que você não tenha a possibilidade de ser ofensivo com 3 volantes. Até porque o Jair e o Paulinho são jogadores de qualidade, né? Então podem encostar ali na frente, ajudar. Mas eu acho que tem que jogar com mais um atacante e sacar um volante. Eu tava vendo essa postagem aqui que a Net Vasco destacou. Olha só, Vasco é o time da Série A com menor média de finalizações nos estaduais 2025. Isso é muito preocupante. Pode ser uma questão do Fábio Carille, que é um treinador defensivo? Pode, mas a principal questão que a gente pode destacar dessa situação aqui é com certeza o comando de ataque e a falta de opções. É por isso que hoje, onde o Vasco precisa finalizar, onde o Vasco precisa criar, onde o Vasco precisa ganhar a partida, eu sou a favor do Vasco entrar aí ou com o Nuno ou com o Lloyd, família vascaína. Eu acho difícil nem entrar com os dois, que o Ryan deve jogar aqui pelo lado direito, que eu não gosto nem um pouco, e vocês sabem. Mas olha só, o provável time do Nova Iguaçu, eu vou destacar aqui, eu não estou acompanhando muito o Nova Iguaçu, eu só assisti contra o Fluminense, né? O Fluminense ganhou por 2-0. E aí vi que o Nova Iguaçu não é essa baba, criou algumas dificuldades, quase empatou ali o jogo, né? Não é uma baba. O Nova Iguaçu fez um primeiro tempo muito ruim, mas melhorou na volta do segundo tempo. E aí teve ali algumas situações, mas o Fluminense acabou ganhando aquele confronto. Por isso que eu estou falando, não é uma baba. E tem aqui o modo de jogar
que pode dificultar o Vasco, que com certeza vai ser um time fechado buscando os contra-ataques. E aí a gente conhece, né, o Xandinho, desde o ano passado, o Andrei Dias me parece que é aquele mesmo, né, que vem em alguns campeonatos aí estaduais jogando pelo Nova Iguaçu, também tem essa característica de velocidade, e os outros atletas aqui eu não conheço muito bem, né, família vascaína. O Sidney também é um jogador zagueiro pelo lado esquerdo ali, que tem alguns campeonatos também no Nova Iguaçu. E eu vou destacar aqui o goleiro, porque, ó, já vou secar você, tá? Com todo o respeito, que durante a tua sequência no ano aí você faça grandes partidas. Mas eu já vou falar de você, Lucas Maticoli, eu acho que é esse o nome, porque, olha, esses goleiros gostam de aprontar contra o Vasco, né? Foi o goleiro do Bangu que pegou até pensamento, depois nunca mais repetiu aquela atuação. O goleiro também do União Rondonópolis pegou até pensamento, e hoje eu já vou falar isso aqui, né, pra não acontecer isso, família vascaína. E aí, pegando o gancho aqui da informação do Lucas Pedrosa, pra gente falar da provável escalação do Vasco, tá aí, né? Nuno Moreira pode ser titular contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Então, deixa eu ver aqui. A do GE tá pontuando 3 volantes, e aí Felipe Coutinho, Ryan e Verratti na frente. Eu não gosto dessa possibilidade aqui. Eu sei que o Vasco fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo, mas naquela ideia de ser forte, de competir no meio campo, de ganhar as divididas e buscar algum contra-ataque. Hoje, cara, não dá. Hoje dá pra ter um time equilibrado com 2 volantes, o Felipe Coutinho e os pontas ajudando a marcar. E aí, quando o Vasco ter a bola, contar com uma jogada individual de um ponta, o Lloyd, um Nuno, o próprio Ryan também, dá mais opção pro Felipe Coutinho entrar na partida e conseguir desequilibrar. Então não gosto aqui da possibilidade de 3 volantes para essa partida. Acho que o Vasco tem que jogar com 3 atacantes, família. E aí eu gosto dessa ideia aqui, tá? A linha de 4, a gente não precisa trocar. Jardim, João Vitor, Freitas, Piton e PH. No meio campo eu entraria com Hugo Moura e Paulinho, principalmente se o Paulinho tá bem, Paulinho, porque também esse é um jogador que eu gosto bastante, vejo ele como titular para o futuro, Coutinho de meio armador, e aí eu não sei a questão física, por isso eu não posso aqui, vou nesse ou naquele, Nuno ou Lloyd, o Ryan, eu não gosto do Ryan aqui, mas o cara ele vai fazer isso, e o Verratti no comando de ataque, família vascaína. Então é isso, infelizmente a gente não tem o Tietê, que fez uma boa partida contra o Botafogo, aí cresceu, lesiona, né? É uma parada interessante. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo hoje. Me conta aí o que você acha desse provável Vasco. E mais tarde, a gente vai estar por aqui fazendo o nosso pré-jogo e debatendo um pouco mais, trocando uma ideia no ao vivo com vocês. Fui!